Porque, novamente, se a dopamina é essa molécula que ela dá essa motivação, essa vontade de buscar algo a mais. E a gente fala que, olha, hoje em dia o pessoal tá disparando esse mecanismo o tempo todo por conta de rede social, é o tempo todo essa recompensa dopaminérgica. Só que se a gente olha também, o jovem, no geral, parece que ele tá mais preguiçoso. Até em estatísticas, o Brasil é o segundo país no ranking dos jovens nem. Então o cara não quer nem estudar nem trabalhar. Isso não deve ser por excesso de dopamina, mas sim, talvez por falta. Então a gente pode falar que é uma crise em ambos os sentidos, que tá faltando um pouco dessa motivação pro cara buscar coisas a mais? Eu acredito que é um mau direcionamento. Eu ia falar, estão Não é usando nem- errado, Não é né? nem falta nem excesso, é um mau direcionamento. Eu acho que vem à tona a questão do onde está o disparo, se é muito fásico ou muito tônico, quanto tempo a pessoa está passando no período refratário e quais são os... Você acha que em termos de produção não mudou nada? É só de como é que a gente tá... Distribuição, sim, É, talvez. distribuição. Tá. Volume total... Muita dopamina na via mesolímbica, que é prazer imediato, e pouca dopamina na... Hoje a gente diminuiu muito o tempo entre estímulo e recompensa. Uhum. Então, esse delta T a gente vem cada vez mais diminuindo. Antes você conseguia assistir um vídeo, eu lembro quando lançaram o TED Talks, não, a palestra tem que ser no máximo de 15 minutos, não presta atenção. Hoje você tem que ter um rios de 15 Minuto e meio. segundos. É. Então, acho que o tempo de espera para recompensa diminuiu muito. Isso significa que cada vez mais a gente quer a recompensa mais imediata, uma recompensa mais emocional, menos planejada e menos consciente. Ou seja, a via mesocortical, né? A via mesolímbica está muito estimulada e a via mesocortical está pouco estimulada. É. E assim, a questão da falta de motivação é falta de motivação para quê? Porque essas pessoas estão muito motivadas para jogar no Tigrinho, essas pessoas estão muito motivadas para gastar cada vez mais dinheiro em delivery, as pessoas estão muito motivadas a passar tempo em rede social. A questão é, a motivação para quê? E aí que tá a diferença entre você pensar, a pessoa é preguiçosa ou não é. É nosso julgamento de valor do que é passar tempo de uma forma produtiva e útil para a sociedade, para si mesmo, e o que não é. Mas eu concordo que certas coisas são objetivamente melhores ou precisam acontecer, de certa forma, do que outras. Mas a questão do jejum de dopamina é isso. É o jejum aonde e como que redireciona isso de uma forma saudável, de uma forma produtiva para ela. Então, respondendo a pergunta, acho que a produção total, não, mas essa distribuição, a alocação que o doutor falou, sim. E só pensar também em relação à profissão. Imagina você tem um funcionário aqui do Grupo Primo, que o cara, para ele se sentir realizado, para você chegar para ele, cara, você fez um bom trabalho, isso vai levar um bom tempo, ele vai ter que se esforçar muito para você chegar para ele reconhecer, falar, caramba. Agora, se ele de repente lançar uma dancinha no TikTok, ele vai ter lá 30 comentários de pessoas falando, nossa, que massa, que legal. Então não compara o quanto que você vai saciar as emoções daquela pessoa, o quanto de esforço ele usou e o tempo que ele obteve para ter essas recompensas, de uma coisa que antes a gente realmente esperava. Uhum. E acho que dois fatores nessa equação que são importantíssimos. O delta T, que o doutor falou, que é o tempo entre iniciação do Ação circuito, e recompensa. ação e recompensa, e o delta E, de esforço. Que é daí o quanto que você precisa colocar de, vamos dizer assim, dor e de realmente contrabalancear o sistema do prazer para ter aquela recompensa. Porque daí você... É que nem quando você pensa assim, pô, esse cara aí, ele é parrudo, ele aguenta tudo, ele faz tudo, ele não liga, ele não reclama. Por quê? Porque existe um nível de adaptação com relação a esforço e relação a tempo de espera e paciência que faz com que ele consiga se motivar mais facilmente a realizar comportamentos que demandam mais esforço e mais tempo. Existe uma adaptação a isso, né? E eu acho que a mala adaptação é o que está acontecendo hoje em dia, por causa de um ambiente que tem um delta T e um delta E cada vez menores. E aí, quais as implicações disso para o indivíduo, por exemplo? Se ele está encurtando esses dois deltas, que o tempo todo, ao invés de ter uma recompensa que demora muito, não, ele vai lá, faz alguma coisinha, é quase como crack rede social, você postou recompensa imediata, o tempo todo lá scrollando o feed, recompensa imediata. Tem implicações para outras áreas ou não? Isso fica só naquele reino e não afeta outros? Sem dúvida. Saúde física é a primeira. Porque o nosso corpo, enquanto biologia humana, ele não funciona assim. Certas coisas, alimentação,
você reduzir suas calorias em 500 calorias por dia, mesmo assim vai demorar ali algumas semanas, meses para você ver alguma diferença no seu corpo, você sentir a recompensa psicológica. Então, saúde física, primeira coisa e talvez mais importante de todas. A outra coisa é relacionamentos. Os seus relacionamentos com as outras pessoas não são papum, né? Apesar de que a gente queira que seja, né? Pela tinderização e a whatsappização do relacionamento, mas você criar confiança, você criar repertório, você criar autoridade em qualquer coisa de relacionamento, demanda tempo, demanda esforço, demanda contornar obstáculos e coisas que esse estímulo todo que você mostrou não tá ajudando em nada e tá atrapalhando. Então tem a saúde física, tem os relacionamentos e tem a performance também no seu campo de atuação. Porque apesar do mundo hoje ter oportunidades de recompensa rápida, elas não são certas. Não é todo mundo que posta um videozinho e sai ganhando like por aí. Tem alguns que ganham um monte de hater, tem alguns que ninguém vê, né? Que nem você falou uma vez, eu acho que a grande vantagem da internet é que se você não dá certo, ninguém vê. Exatamente. Então, é perfeito, assim, tem coisa que não funciona. Certas coisas você vai ter que aprender, estudar, lutar, ficar postando um monte de vídeo que ninguém vê e vai ter que aguentar essa barra até que talvez algum dia, porque não tá no seu controle, dê certo. Você tenha sucesso através disso. Então, isso é muito próximo a mim e a missão da nossa empresa, do Neurofood, porque nossa ideia é ressignificar sucesso. Grande parte desse sucesso exterior, esse sucesso profissional, esse sucesso de carreira, não tá na sua mão. E depende de você conseguir trabalhar essa habilidade de atrasar a gratificação, fazer esforço, esperar mais, para que talvez, eventualmente, você tenha esse sucesso. Então, como que eu posso buscar pequenas vitórias e sucessos dentro da minha própria vida, encontrar satisfação nos meus esforços e nas minhas empreitadas, para que eu consiga viver uma vida que o sucesso ele é uma trajetória. Você vai buscando esses pequenos sucessos e não sem esforço. Não sem sofrimento, não sem dificuldade, mas através dele. E através do bem-estar que isso causa, né? Porque o bem-estar, ele é o fim do túnel de um processo que não é necessariamente prazeroso, né? Ele é o fim do túnel de uma coisa que é aquele querer e gostar. Duas coisas diferentes. Você não quer necessariamente treinar, mas quando você vai, você gosta. Você não quer necessariamente ir dormir na hora certa, mas quando você acorda de manhã descansado, você gosta. Então esse querer e gostar tá muito confundido, às vezes, também na nossa percepção, assim, de como fazer as coisas. E talvez eu colocaria mais duas coisas, duas informações interessantes. Foi brilhante o que você falou e nesse sentido, eu acho que tem consequências que a gente não consegue ter noção hoje, né? Por exemplo, o contato social, ele sempre foi muito importante para todos os seres humanos. Só que agora o contato social ele ficou muito mais digital do que presencial. Quais são as Ficou menos consequências? social, né? Ficou menos social, ficou menos físico. Só que o contato físico traz muitas informações que no digital a gente não tem. Você traz informações de troca de olhares, informações do cheiro da pessoa, informações da presença, informações de um monte de coisas que a gente não tem ideia. E quando a gente passa isso para o digital, é quase comparar, né, um sexo presencial com uma pornografia. Tipo, você tem ali informações completamente distintas. Tem muitas vantagens do relacionamento digital? Algumas. Muitas pessoas que eram sozinhas pra caramba se sentem hoje com pessoas, mas muitas pessoas fazem um caminho inverso. Elas desenvolvem uma fobia social presencial e ficam no mundo digital porque é muito mais confortável. E outras pessoas desenvolvem o que a gente chama de necessidade de aprovação digital, então a captura da audiência. Então, tudo que aquela minha audiência precisa, tudo que aquela minha audiência me coloca uma pressão, eu vou ceder, porque eu preciso da aprovação deles. E isso causa uma coisa muito ruim em termos tanto ideológicos quanto de noção de senso crítico, de construção de senso crítico. E essa necessidade da aprovação dos outros o tempo todo, isso vai deixando as pessoas cada vez mais frágeis. Então, eu acho que tem consequências desse aspecto que você falou que a gente não consegue enxergar hoje, mas que eu acho que um dia a gente vai chegar e falar, cara, não, tudo bem você ter amigo digital, mas espera lá, você precisa ter o contato, todo mundo com o celular desligado aí, 10 pessoas nessa sala falando besteira e com contato aí com conversa de bar. Então, eu acho que a gente vai chegar nesse momento de recapitular quais são os benefícios de uma conversa no mundo presencial, além do mundo digital. E outra coisa, só para finalizar... Claro. Uma pergunta que eu tenho. Você acha que o desconforto social que as pessoas sentem
Não a pessoa que tá com fobia porque passa o dia inteiro enfurnado em casa no celular, mas esse desconforto, às vezes, sabe, de tipo, você se aproximar de alguém que você tá interessado e tal. Você acha que isso é uma forma de autorregulação do sistema dopaminérgico pra gente entender e ter essa vontade de se querer ir atrás e tal? Você acha que é uma coisa natural ou que é uma coisa muito dos tempos de hoje? Antigamente, quando não tinha contato digital, as pessoas não tinham esses escrúpulos sociais tão Eu acho que é uma fortes? habilidade social. Eu acho que quanto mais distante você está socialmente das pessoas, mais se desenvolve isso. Uhum. E a gente tem acesso a muitas informações que vão muito além das palavras, né? Vão das expressões, você chega aqui, senta, a pessoa fala assim, cara, o cara tá meio incomodado comigo aqui, já olha de um jeito. Então são informações que é um aprendizado social. Se você pegar uma criança e deixar ela até os 5 anos de idade isolada, sem estar na escola, ela não vai desenvolver certas habilidades sociais que uma outra criança na escola desenvolve. Então eu acho que é um aprendizado e que a gente vai modulando esse aprendizado. Quanto mais você se isola, mais você fica sensível a informações pequenas e você fica abalado com elas para sem saber se você está sendo aprovado ou não. Você não tem um repertório para... Você não tem o repertório para Entendi. saber e para até saber lidar com isso e ficar de boa. Você sempre acha, às vezes, que a pessoa está incomodada ou que tem alguma coisa errada. E isso é como se fosse uma dessensibilização. Quanto mais você está com pessoas, quanto mais você erra, quanto mais você comete gafe, mais você vai desensibilizando. E tem a partir do momento que você perde essa inibição e você está tranquilo em fazer besteira, ou ter uma atitude errada, ou cumprimentar na hora que não era para cumprimentar. Então você acaba dessensibilizando, você vai adaptando. Quanto mais você se isola, menor a adaptabilidade. E para o final, para concluir o raciocínio do porquê isso tudo pode ser perigoso, muitas pessoas também recebem críticas desses amigos digitais que nem sabem se a pessoa existe ou não. E essa pessoa que está te criticando, você não sabe como foi o dia dela, você não sabe nada sobre ela. E de repente a pessoa joga uma crítica lá para você que você vai levar como se fosse teu melhor amigo te falando aquilo. Você não vai separar na tua mente, esse cara tá passando alguma coisa que ele nem sabe o que ele tá escrevendo. É muito interessante você olhar os comentários odiosos. Às vezes tem uns doidos que fazem um comentário odioso, às vezes o cara fez zoando. E a pessoa que vê o comentário acha que aquela pessoa é como se fosse uma pessoa com super bom senso e tal. Então, o que eu quero dizer? Não existe uma profundidade de você entender se aquela informação é útil ou não. E a gente começou a ter muitas reações a comentários, a coisas que deveriam entrar por um ouvido e sair pelo outro. E quando você está no mundo físico, isso não acontece. Chega um cara na rua e fala assim, ô alemão, ô branquelo. Você vai ficar ofendido, você vai falar, meu, tá, também você, também, entendeu? Aí você sai andando e fala, cara, babaca. Agora, no digital, se alguém fala alguma coisa pra você, geralmente vai falar alguma coisa que você não sabe qual é. E você, às vezes, leva, muitas vezes, pro coração. E pode falar na 10ª potência, xingando a minha família até a 8ª geração, porque não tem como ir pro embate físico. Exato. Então pode ofender o outro ad infinitum, e se fosse uma situação presencial, uma hora eu ia dar um soco na cara do outro e parar aquilo. Exatamente. Mas eu tenho até uma questão sobre isso também. Eu acho que hoje em rede social a gente é exposto a coisas que sem rede social jamais conseguiriam existir, como, por exemplo, um cancelamento. Você tem, sei lá, 20 mil pessoas te odiando ao mesmo tempo. Não tem espaço físico pra isso. Vai fazer, botar no estádio de futebol, no Allianz Parque, todo mundo fica te vaiando. Só o jogador de futebol experimentava isso. As pessoas não experimentam isso Um normalmente. exílio, né? Antigamente tinha o exílio. Você... beleza, o Sêneca foi exilado mais de uma vez, né? Se eu não me engano. Sim. Eu acho que esse seria o paralelo. Mas que o quantas exílio era pessoas um eram exílio. exiladas? Mas ninguém nem sabia que ele estava sendo exilado às vezes. Era o imperador que exilava o cara. Era um cara que não é, Ele gostava não estava dele. sendo odiado por muita Não gente. era um coro, né? Não. Em Atenas tinha uma votação que eles chamavam de ostracon. Eles pegavam cacos de cerâmica e escreviam o nome de um cidadão que deveria ser exilado. Ia pro ostracismo, disso vem o ostracismo, porque ele era um risco para a democracia. Então vamos supor, eu não gosto muito do Duprá. O pessoal não gosta, tem que botar Duprá, você tem que largar seus bens, tem que largar tudo e vai E embora de embora. Atenas. Democraticamente decidimos que sua vida não será mais aqui, Cancelamento entendeu? da época. Mas é o mais próximo que eu consigo imaginar de algo como a gente tem hoje em rede social. Imagina o nível de estresse de uma pessoa que não tá pronta para lidar com isso, uma criança. Que não se desenvolveu direito ainda, que não sabe que em rede social é só você fechar o aplicativo que boa parte dos problemas param de existir. Acho que aquilo é a vida dela. De repente, todo aquele estresse, aquela carga. Eu falo, cara, qual o efeito psicológico disso, né? E é por isso que talvez as crianças não deveriam estar expostas a esse tipo de estímulo. Vocês viram que- porque as Proibiram, crianças... né? Na Austrália, O quê? Eu não vi. proibiram redes sociais para Ah, menores de 16 anos. Sério? É. Vai dar certo?
Não sei, né? No Os caras- país de primeiro alguns- mundo é alguns diferente. Aqui no pais, Brasil não aqui no Brasil. funcionaria. Isso é estimular a galera a fazer mais ainda, Como né? é que você Dopamina. coloca isso em prática? né, cara? É, eu Não, não o sei. Alexandre de Moraes, ele proibiu o Twitter pra todo mundo aqui. Durante um galera tempo deu é- certo, né? Deu certo.